que os ônibus não têm cinto de segurança? Olá! Prender o cinto de segurança quando entra no carro é algo que você aprende mesmo sem conhecer o restante das regras de trânsito. Mas já se perguntou por que os ônibus não têm cinto de segurança? E como eles podem ser mais seguros que os carros? Bem, vamos descobrir as respostas para essas perguntas e muito mais. 1. Por que os ônibus não têm cintos de segurança? Parece natural que um veículo que transporta muito mais pessoas do que um carro tenha cinto de segurança, mas os ônibus não têm, nem mesmo os escolares. Na verdade, isso tem a ver com várias coisas ao mesmo tempo. Primeiramente, em caso de emergência, os passageiros precisam descer do veículo o mais rápido possível. Com os cintos de segurança colocados, eles desperdiçariam um tempo precioso soltando-os. Em segundo lugar, um ônibus é grande e pesado. Na via, não há muitos outros elementos do tráfego que pesem mais que ele, que, em caso de colisão, para muito mais devagar que um carro. Embora seus passageiros certamente sintam o impacto, não se machucam tanto. Essa também é a razão pela qual os passageiros podem ficar em pé dentro dele. 2. Por que existem faixas dedicadas para ônibus? Isso é bastante óbvio, realmente. Como qualquer outro transporte público, os ônibus têm um horário a cumprir. E nas grandes cidades, os engarrafamentos não são raros. Para reduzir os atrasos causados pelo tráfego intenso, foram introduzidas faixas exclusivas para ônibus. Elas permitem que eles circulem pela cidade sem obstáculos. Isso facilita para que passem na hora programada pela parada. Infelizmente, mesmo nas grandes cidades, poucas vias contam com faixas separadas para esses veículos, dificultando ainda mais a chegada deles no horário na próxima parada. 3. Por que os ônibus não param e não abrem as portas quando alguém está atrasado? A resposta é simples, porque é perigoso. Quando um ônibus já fechou as portas e se afastou alguns metros do ponto, pará-lo novamente cria dificuldades para o restante dos veículos da via. Além disso, se estiver na segunda faixa e abrir as portas para permitir que um passageiro atrasado entre, alguém poderá passar pela faixa da direita e bater acidentalmente nessa pessoa. Ninguém quer se atrasar, eu sei, mas ainda é melhor do que acabar no hospital. 4. Por que existe a plaquinha "Não fale com o motorista"? Porque ele quer ser deixado em paz? Na verdade, não. Bem, imagine o seguinte, é hora do rush e você está dirigindo um ônibus lotado. O tráfego é pesado, então você deve estar totalmente concentrado. E então, quando está prestes a fazer uma conversão bastante difícil em um cruzamento, alguém dá um tapinha no seu ombro e pergunta quanto tempo leva para chegar à rua tal. Com um susto, você sacode o volante e aí já pode imaginar o resto. Em geral, é claro, é seguro fazer uma pergunta ao seu motorista sem problemas, mas por precaução, o melhor é não. 5. Como as portas do ônibus abrem e fecham quando o motorista não está dentro? Os motoristas de ônibus têm botões de controle das portas no painel, isso é óbvio. Mas como eles fecham as portas quando saem ou as abrem antes de sentarem ao volante? De fato, existe um mecanismo que abre e fecha a porta do motorista por fora. O botão que ativa geralmente fica escondido e está localizado embaixo da porta. Às vezes, ela também é trancada, mas raramente. Os ônibus são muito difíceis de roubar e o lucro potencial não vale o risco. Então, as empresas de transporte não se preocupam muito em trancá-los. 6. Por que os ônibus são considerados mais seguros que os carros? Não há cintos de segurança, airbags e os passageiros podem ficar em pé. Como esse veículo pode ser mais seguro que um carro? Bem, para simplificar, o perigo de uma colisão vem de uma parada abrupta em alta velocidade. Como eu já disse, os ônibus são pesados e é preciso um impacto muito grande para detê-los. Eles também são longos, portanto, mesmo se um deles bater em uma parede de tijolos, os passageiros cairão, mas provavelmente ninguém se machucará seriamente. Em um carro, recursos de segurança como airbags e cintos de segurança são projetados para suavizar o impacto, porque o espaço interno é muito menor. Além disso, os ônibus rodam por rotas específicas e o trabalho do motorista é ir devagar e com segurança, para que as chances de um acidente sejam mínimas. Você acha que esse tipo de veículo precisa de mais proteção para os passageiros? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. 7. Por que os ônibus param e abrem suas portas nos trilhos de trem? É realmente necessário que qualquer veículo pare em um ponto designado antes dos trilhos e verifique se há algum trem vindo.
Para um motorista de ônibus, também é importante abrir as portas e ouvir o apito ou as rodas do trem. O veículo só pode atravessar os trilhos quando houver a certeza de que não há trem por perto. Afinal, os motoristas são responsáveis pela segurança de seus passageiros. 8. Por que as garagens dos ônibus costumam ser em bairros complicados? Já reparou que as garagens das empresas de ônibus geralmente ficam em áreas com uma má reputação? Isso é uma mera coincidência, e a razão geralmente é dinheiro. Os galpões de transporte público precisam de uma área extensa, e os terrenos nas grandes cidades são caros. Então, quando uma empresa de transporte compra um local para estacionar seus veículos, normalmente escolhe um terreno que é relativamente barato. Não é difícil adivinhar que bons bairros são bons por um motivo. Portanto, obviamente, eles são muito mais caros. É por isso que as garagens de ônibus geralmente estão localizadas em áreas conhecidas por atividades mais irregulares. 9. Como os displays dos ônibus sabem quando mostrar a próxima parada? Eu achava que os motoristas de ônibus alteravam as paradas com a ajuda de um botão no painel, mas na verdade não é o caso. Os displays de LED no compartimento de passageiros fazem isso sozinhos. Eles são operados com o sistema de GPS. Quando o ônibus se aproxima de sua próxima parada, o GPS envia um sinal para o display e altera o nome dela. A propósito, também é por isso que às vezes a alteração ocorre cedo ou tarde demais. Em uma cidade onde há muitos prédios altos, o GPS pode ter dificuldade para funcionar com precisão. Portanto, o nome da parada pode mudar quando o ônibus já passou por ela ou antes mesmo de parar. 10. Como você vê através da janela do ônibus por dentro quando há um anúncio do lado de fora? Você certamente já viu ônibus urbanos com aqueles anúncios enormes, certo? Mas quando entra no ônibus e olha para fora, tudo o que vê são muitos pontinhos pretos pequenos e, surpreendentemente, a rua também. O segredo está no material do anúncio e no método de sua aplicação. Na verdade, trata-se de um adesivo de vinil com uma imagem do lado de fora. Ele é de uma só cor, geralmente escura, do lado de dentro. Além disso, cerca de 50% do material tem furinhos. Quando você olha da rua, vê uma foto porque ele é brilhante e à distância não consegue ver os buraquinhos. Quando está dentro do veículo, no entanto, a rua do lado de fora é mais brilhante que o lado escuro do adesivo de vinil no vidro. Então, seus olhos naturalmente se concentram mais no que está por trás. E os furos que mencionei ajudam a ver ainda melhor. 11. Por que os volantes dos ônibus são quase paralelos ao chão? Se você estiver sentado em um carro, perceberá que o volante fica quase em ângulo reto com o chão, enquanto que um ônibus é o contrário. Isso tem a ver com as peculiaridades da construção. O volante é conectado diretamente às rodas do veículo com uma barra. Em um automóvel, as rodas dianteiras estão mais à frente do motorista, de modo que a barra vai suavemente para trás e subindo até o volante. Nesse ângulo, é mais conveniente ter o volante vertical. Em um ônibus, por outro lado, o motorista basicamente senta-se em cima das rodas dianteiras, de modo que a barra sobe reto para cima. A posição horizontal também permite mais alavancagem. Como eu já disse, um ônibus é algo grande e virá-lo pode ser uma tarefa difícil. 12. Por que os ônibus não têm uma forma mais aerodinâmica? Carros, trens-bala e aviões têm formas que permitem que o ar flua mais livremente ao seu redor, reduzindo sua resistência. Por que os ônibus são tão quadrados então? Bem, é porque eles basicamente não precisam ser aerodinâmicos. A questão é que a aerodinâmica permite que os veículos se movam mais rapidamente com menos força contra o ar. Mas os ônibus não precisam de velocidade, e sim de segurança. Eles têm um limite de velocidade definido e foram projetados para transportar o maior número possível de pessoas. Por que um ônibus cheio de passageiros precisaria acelerar tanto, não é? E, finalmente, você pode estar se perguntando sobre as rodas. Bem, aqui está a resposta para isso. As rodas dos ônibus dão voltas e voltas, voltas e voltas e voltas e voltas. As rodas do ônibus dão voltas e voltas por todas as voltas da cidade. Ei, se aprendeu algo novo hoje? Curta esse vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.